Olá, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos de nossa lição bíblica da Escola Dominical. E agora, partindo para a lição 5, uma lição extraordinária, porque vai falar das ações da igreja, vai falar da missão principal da igreja aqui na Terra. Olhando para o conteúdo da lição, o nosso comentador, o pastor José Gonçalves, fez questão de destacar 2 itens em cada tópico. E eu gostaria de ampliar isso, não aumentando a visão ou a missão da igreja, não, mas para dizer que a lição de hoje pode ser, a lição deste domingo, pode ser compreendida por você, querido aluno, querido professor. O professor pode muito bem explorar com os seus alunos a compreensão da lição, olhando da seguinte forma: como é que eu entendo a missão da igreja? Como é que você pode entender a missão da igreja? Primeiro, olhando para o texto bíblico. E o texto bíblico começa com a grande comissão. Mateus 28, 18 a 20, Marcos 16, especialmente os versículos 15 ao 20, Lucas capítulo 24, versículos 43 ao 49, João capítulo 20, versículos 19 ao 22 e Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o versículo 8. Quando resumimos estes 5 textos, temos aí uma clara missão da igreja, isto é, a sua missão para com o mundo. Mas a missão da igreja não se resume apenas à sua ação para com o mundo. A missão da igreja começa com uma ação direcionada a Deus. Ela existe para glorificar a Deus. Ela existe para adorar a Deus. Então você pode resumir para fins didáticos, melhorando a sua compreensão. A igreja tem uma missão para com Deus, a igreja tem uma missão para consigo mesma e a igreja tem uma missão para com o mundo inteiro. Missão para com Deus, missão para consigo mesma e uma missão diante do mundo, uma missão para o mundo, uma missão envolvendo a comunidade. No primeiro tópico, na primeira parte do entendimento dessa missão, são os nossos deveres para com Deus. Logo a seguir, os deveres da igreja para consigo mesma. E depois, os deveres da igreja para com o mundo. Eu comento isso em um dos meus livros, Manual Básico de Evangelização e Discipulado. Também falo um pouco no livro Por que o Desafio Missionário é Urgente? E dou um exemplo clássico dessa missão, quando eu comento e construo e comento a biografia de um dos maiores missionários que o Brasil já conheceu, João Jonas, a quem eu denomino de o apóstolo dos sertões. Mas, voltando para o texto bíblico, o comentador nos apresenta o texto de Marcos, capítulo 16, onde a lição está fundamentada, como também o texto de Atos dos Apóstolos, 42 a 47. Com esses 2 textos, o pastor José Gonçalves fundamenta o comentário da nossa lição de adultos de hoje. E o texto de Marcos 16, ele se refere ao momento especial pós-ressurreição.
pós-ressurreição. E é importante entendermos que é exatamente o momento em que Jesus declara a grande missão da igreja para com o mundo. E, nesta missão da igreja para com o mundo, destacam-se a proclamação das boas novas. O objeto dessa proclamação, que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e o discipulado, que é não apenas a proclamação, mas o fazer discípulos. E aí se destacam as palavras de Jesus em Mateus capítulo 28. Então, na primeira parte, no primeiro tópico da nossa lição de hoje, destaca-se a pregação. Pregação e instrução. Enquanto a igreja prega para o mundo, ela instrui aqueles que se decidem a Cristo. O termo destacado por Marcos é querisso, enquanto o termo destacado por Mateus é mateteuo, que é o verbo fazer discípulo. Aí vem a lembrança de que o substantivo matetés, que é discípulo, aparece no texto bíblico 261 vezes no Novo Testamento, acrescendo as vezes que aparece o verbo mateteuo, enquanto matetés, que é discípulo, é o texto, ou melhor, o termo mais apreciado por Jesus para identificar os seus seguidores. Os verdadeiros seguidores de Jesus, no Novo Testamento, não são identificados apenas como evangélicos, protestantes ou cristãos, mas eles são chamados de discípulos. É importante entender isso. Aí já se trata de uma pessoa treinada, instruída, e é nesse sentido que aparece lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19, onde Jesus diz: ide e discipulai, ide e fazei discípulos. Na verdade, aí está a grande missão da igreja. E nesse ir, e nesse ato de ir, então Jesus usou o termo no gerúndio, e indo, façam discípulos. Já que vocês vão, quando estiverem indo, façam discípulos. A igreja tem a missão de proclamar. É o querigmai, é o ato de proclamação. E o que a igreja proclama? O proclamador é um queriço, é alguém que anuncia as boas novas. E esse termo tem muito a ver com o ato de falar, proclamar, mas não é uma proclamação vazia. Queriço é a proclamação de boas novas. Evangelho, que no original quer dizer boas novas de um rei, um arauto que leva as boas novas acerca de um rei, de uma autoridade, de um soberano. E no nosso caso, o sentido em todo o Novo Testamento é trazer boas novas. Que boas novas são essas? É precisamente o conteúdo do Evangelho, o Evangelho como nós conhecemos. É o conteúdo da vida, da morte e ressurreição de Jesus. É a notícia de que ele é o perdoador, o remidor, o resgatador,
aquele que nos reconcilia com Deus. Isso é pregação. Quando o arauto ou aquele que faz a proclamação passa a maioria do tempo falando de si mesmo, não é pregação. Quando ele apenas conta histórias e histórias de si mesmo ou do seu ministério, não é uma pregação. Seria apenas um testemunho. Seria apenas um discurso. E quando se envereda por outras matérias, tratando, por exemplo, de filosofia, sociologia, antropologia ou até geografia, não é pregação bíblica. Pregação bíblica é a proclamação das boas novas que envolve o Rei dos Reis e o seu reino, que envolve quem é Ele, o que Ele fez, o que Ele faz, o que Ele quer fazer, o que Ele está fazendo, envolvendo a criatura. É quando eu exalto o Criador e mostro a solução do Criador para a criatura. É quando eu exalto o Salvador e mostro o plano dele, o propósito dele para o pecador que se arrepende e se volta para o seu Deus, para o seu Criador. Portanto, a missão da igreja para com o mundo, ela se resume em pregar, em instruir, em fazer discípulos, em conquistar para Jesus seguidores comprometidos. Isso é fazer discípulos. Na verdade, lá na grande comissão, o imperativo é esse: façam discípulos. Fazei discípulos. Conquistem discípulos para mim. Aí se resume a grande missão da igreja para com o mundo. Quando a igreja faz, pratica, exercita essa ação, ensinada e autorizada por Jesus, ela está enquadrada, ela está cumprindo a grande comissão de Jesus dada à sua igreja. Alguém pode já estar na igreja e ainda não ser um discípulo. Sim, porque pode existir, dependendo da pessoa e de suas atitudes, o momento em que ela apenas ouve, mas ainda não compreendeu o real sentido, o real significado da conversão, da mudança de vida e de ser um discípulo. Jesus afirmou: se permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O texto de Atos 5:42 exprime essa missão da igreja. E todos os dias, no templo e de casa em casa, a igreja não cessava de ensinar e pregar Jesus, o Cristo. Perceba que o conteúdo da pregação e o conteúdo do ensino é o mesmo, Cristo. O conteúdo é o mesmo. Quer seja com a ação de proclamação, o querigmai, o querigma, ou com a ação de instrução, didáscalos, com a ação de instruir. O conteúdo é o mesmo. A pessoa principal das boas novas, Jesus. E aí se resume a missão da igreja para com o mundo. Mas, no segundo tópico da lição de hoje, está a grande informação, a grande lição, de que a igreja é uma comunidade que adora, uma comunidade que edifica-se a si mesma. E aqui se destacam duas palavras quanto à adoração: proskuneu e
latreia. O termo latreia se refere ao culto. Mas o interessante no Novo Testamento é que o sentido dessa palavra não é apenas individualizado por um momento em um ato litúrgico. Isso quer dizer que a adoração que a igreja deve prestar a Deus não é apenas por um minuto, por um instante, em uma liturgia, no momento de uma celebração. Mas o sentido dessa adoração envolve o nosso ser, envolve quem nós somos, o que nós fazemos e o tempo aí envolvido. O sentido trazido por Paulo, trazido pelo Novo Testamento, significa um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o nosso culto racional. Então a missão da igreja, aqui destacada no segundo tópico da lição, está clara para todos aqueles que compreendem ou querem compreender o Novo Testamento, que o culto, a partir dessa palavra latreia, o sentido de proskuneu é prostrar-se, é adorar, prostrando-se, encurvando-se e reconhecendo a majestade santa. Mas o sentido de latreia é cultuar, no sentido de dedicar a vida, o tempo, o seu eu, o seu serviço. Então essa adoração é mais que um momento de louvor ou celebração. É um ato de cultuar por toda a vida, em todo o tempo. Nesse sentido, Paulo explica que a nossa vida deve ser um culto a Deus. Aí está a missão da igreja para com Deus. Mas, ainda no subtópico, segundo subtópico da segunda parte da lição, o comentador explica que a igreja é uma comunidade edificadora. Oikodomé é a palavra-chave para entender isso. Oikodomé. A igreja é uma comunidade que está em construção. Ela está edificando-se a si mesma por meio da palavra. A palavra agora mencionada, oikodomé, quer dizer, literalmente, construir. Envolve a construção de um edifício, a construção de uma casa, a construção de um prédio. Mas no sentido espiritual, isso fala de crescimento espiritual. Quando somos edificados em nossa santíssima fé, usando as palavras do apóstolo Judas, irmão do Senhor Jesus. Então, edificando-nos nessa fé, a igreja está cumprindo, edificando-se a si mesma com a palavra, com o ensino, com o evangelho, com aquilo que Jesus deu de conteúdo, conforme ele diz em Mateus 28, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito. Todas as coisas aí é o evangelho, é o conteúdo do evangelho, é o conteúdo da ética do reino, é o conteúdo com o qual a igreja precisa se preocupar, porque é exatamente com esse conteúdo bíblico, conteúdo doutrinário, conteúdo das boas novas, o conteúdo do evangelho, é com esse conteúdo que a igreja proclama e instrui. E esse mesmo conteúdo ensina a igreja, instrui a igreja a adorar, a fazer o seu culto, a praticar latreia, o termo grego, praticar um culto vivo a Deus, um serviço a Deus. A adoração, portanto, é mais que um ato litúrgico apenas. Ela é um sacrifício vivo, agradável e santo a Deus. Portanto, a igreja é uma comunidade que adora, mas ao mesmo tempo edifica-se
a si mesma para permanecer firme diante do mundo. E Jesus fala sobre isso em Mateus 7, quando ele fala de uma casa edificada sobre a rocha. Mas também Paulo afirma em Efésios capítulo 12, capítulo 4, versículos 11 e 12, ele afirma que Jesus colocou na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para a edificação da igreja, isto é, para a construção do corpo, a edificação do corpo de Cristo. Assim, o objetivo dos dons espirituais relatados, detalhados em 1 Coríntios, capítulo 12, e depois explicados por Paulo no capítulo 14, o objetivo é trazer edificação à igreja. Assim, quem fala em línguas em público sem interpretação está edificando apenas a si mesmo. Contudo, quando o que é dito em línguas é interpretado, é explicado por um dos dons do mesmo Espírito, então isso edifica a comunidade, edifica a todos, edifica a igreja. Por isso é que Paulo exorta aos irmãos de Colossos, na sua primeira epístola, no capítulo 5 e o versículo 11, que deveriam edificar uns aos outros. Daí a importância de entendermos que a igreja é uma comunidade que estuda as Escrituras para edificar a si mesma, para que os cristãos edifiquem uns aos outros. E assim estamos compreendendo a missão da igreja para com Deus, a missão da igreja para consigo mesma e a missão da igreja para com o mundo. No terceiro tópico da lição, é enfatizado mais uma ação da igreja para consigo mesma e uma missão da igreja para com o mundo. A missão da comunhão trata-se de uma ação da igreja para consigo mesma. Enquanto ela se santifica, se edifica, ela também gera comunhão. Ela também produz comunhão. E aqui vem a palavra koinonia, que fala da parceria, da participação, da comunhão espiritual, da comunicação entre os remidos, da comunicação entre os salvos, entre os santos, conforme a palavra de Deus enfatiza. 1 de João 1,7 diz que se andarmos na luz, como Ele, o Senhor, na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. É interessante entendermos isso. Mas a própria palavra koinonia, que é o verbo koinonia, também, quando aliás, o substantivo koinonia, que trata de comunhão, de parceria, quando é apresentado na construção verbal, koinonel, quer dizer ajuda, ajuda contributiva, ajuda como partilha, ajuda como socorro. Então é nesse sentido que o Novo Testamento enfatiza o ato de socorrer os carentes, os mais pobres, em suas necessidades. Paulo disse que os cristãos de Filipos praticavam isso porque tinham certeza, consciência da dimensão social do Evangelho. Não quer dizer apenas fazer ou praticar um ato de bondade ou de caridade pensando em sua salvação. Não, porque as boas obras não salvam. É necessário lembrarmos esse ponto interessante. Isso não é para a salvação de qualquer pessoa. A salvação é um ato de graça de Deus.
é um ato da graça de Deus e é alcançada pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas aqueles que já são salvos, alcançados pela graça, por um ato de fé no sacrifício de Cristo Jesus, precisam praticar as boas obras, porque já são alcançados pela fé e pela graça. A Bíblia fala nessas boas obras, tanto na carta de Tiago, como também nas cartas de Pedro e em outras cartas, como as cartas do apóstolo Paulo. Fala das obras de justiça, obras de luz, obras de amor, obras de socorro e, em muitos aspectos, enfatiza a ação social da igreja. Jesus menciona esse fato em Mateus 25, nos versículos 35 e 36. E Tiago menciona essa ação social da igreja, essa missão que envolve os aspectos de socorro, de ajuda mútua, de ajuda aos necessitados. Como isso é importante? O amor manifesto em ações se evidencia tanto na comunhão, como também na contribuição social da igreja, porque isso é uma manifestação de fé na esfera pública. Jesus deixou claro que os homens vejam as vossas boas obras. Ele afirma em Mateus 5,16: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Assim, a missão da igreja pode ser compreendida conforme tratada aqui, detalhada, esboçada pelo comentador da lição. A igreja tem a missão de pregar e instruir, isto é, fazer discípulos. A igreja tem a missão de adorar. A igreja tem a missão de edificar-se a si mesma. A igreja tem a missão de praticar a comunhão e a ação social no mundo em que vive. Que o eterno Deus nos ajude a compreender isso, que estamos aqui para fazer a vontade de Deus. A igreja ainda está na terra por causa dessa missão extraordinária. Mas, em resumo, podemos dizer que tudo o que a igreja vier a fazer deve ser para glorificar a Deus. A glória de Deus é o fim último da igreja na terra. As demais coisas devem contribuir para esse fim extraordinário, teológico, esse teleios, essa finalidade, esse propósito, esse desígnio estabelecido por Cristo para com a sua igreja. Tudo o que ela vier a fazer, seja um ato de adoração, um ato de comunhão, um ato de socorro, de ação social, de santificar-se a si mesma, de edificar-se a si mesma, disciplinando-se a si mesma, em todos estes atos, a igreja deve pensar em sua finalidade principal na terra, que é glorificar e adorar a Deus. Até a próxima lição, se Deus assim nos permitir.